Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor, tudo bem? Como é que os irmãos estão? Primeiramente, né? Como é que estão todos vocês? Irmãos, hoje nós vamos dar iniciativa, vamos dar seguimento, aos 5 tópicos que nós falamos. E hoje é o último tópico que a gente vai falar, hein? Olha só, maravilha, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema de Jesus. Sim, vamos falar de Jesus, né? Como vocês viram, foram 4 temas. O primeiro foi... o ovo e o coelho. Nós falamos um vídeo sobre a Páscoa pagã, né? O segundo foi o Shabat. Nós explicamos o que é Shabat, a questão de judaizantes também. E depois o terceiro foi judaica, onde nós entramos no contexto de quase todos os tipos, né, de judeus. E mais entramos mais profundo no judeus messiânicos, né? E o quarto, né, seguindo o penúltimo vídeo agora, lançado agora, que foi a Sexta-feira Santa, que Jesus morreu mesmo na Sexta-feira Santa, né? Lá provamos que Jesus não morreu mesmo Jesus não morreu na Sexta-feira Santa, e sim em outros dias. E hoje nós vamos dar o último tópico, mas o mais importante, Jesus, né? Jesus, hoje nós vamos entrar no tópico de Jesus. Eu escrevi aqui em meu caderno aqui referências da Bíblia, o que a Bíblia nos passa. Nós vamos pegar um livro hoje que é referências a Êxodo 12. E nós vamos pegar também referências sobre a Páscoa de judeus, né? A Páscoa judaica. Nós falamos um pouco sobre a Páscoa judaica no tema de judeus, né? Judaica. Nós pegamos um pouco lá e também pegamos um pouco na Shabat, né? Shabat. Nós falamos um pouco sobre esses 2 temas aí, nós falamos. Lá nós falamos. Hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado, mais ou menos. E nós vamos começar aí, né? Êxodo 12, né? Nós vamos falar, né, hoje. Então você abre aí já em Êxodo 12. E antes, né, de tudo, nós vamos orar a Deus para iniciar o nosso conteúdo, o nosso texto. Tudo bem? Êxodo 12, abre aí, já fica preparado aí para nós aí. Para nós lermos. Vamos lá. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor. Vamos agradecer primeiramente pelo dia. Obrigado, Pai, pela amanhecer de todos nós, do acordar. Pai, hoje, agora, iniciaremos mais uma palavra diante da Tua presença. Vamos falar novamente diante da Tua face uma palavra, então vamos falar a Tua palavra. E desde já te convido, Pai, a estar em nosso meio. E vai, abençoe, Pai, né, que o Senhor venha falar sobre mim, através de mim, como o Senhor queira. Que não venha ser palavras proferidas de minhas, mas sim do Senhor. Obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos está provendo a aprender. E obrigado, Pai. Amém. E que os irmãos também vão ter o entendimento da palavra. Amém. Então, Êxodo 12, nós não vamos ler ele todo, tá? Primeiramente iniciamos, nós não vamos ler ele todo, porque até o ponto é o seguinte, nós vamos ler a referência da Páscoa. Primeiramente, as pessoas sabem o que é a Páscoa judaica? As pessoas sabem o que é a Páscoa judaica? Primeiramente, a Páscoa judaica, onde em Êxodo 12 vai falar, né, que é sobre a instituição da Páscoa, foi onde surgiu a primeira Páscoa, né? Que fala onde neste mês, o versículo de número 2 já começa dizendo, né? Êxodo 12, 2, vai começar, este mês será o primeiro mês, que é a questão que nós explicamos no vídeo passado, que é a questão de março, né? Para nós é abril, mais ou menos ali, março para abril, né? Março para abril, mais ou menos ali. Para os judeus da mesma forma, no caso seria o mês de Nissan, mês de Abib, nós explicamos, né, sobre esses meses, né, certinho, né? Vem a febre, que é fevereiro, e depois vem a Páscoa, que é março para abril, né? Explicamos certinho lá para vocês. Se você não conferiu, vai lá, confere lá, fica maravilhoso, tá? Então nós vamos entrar num tópico aqui, um tema aqui específico, que, gente, é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa, tá? A Páscoa que nós aprendemos, a Páscoa que nós aprendemos mesmo, na cultura, foi a Páscoa, sem ser questão de judaico, sem ser judaizantes, foi a Páscoa de ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, o qual no vídeo da Páscoa pagã nós aprendemos que aquilo não passa, né, de apenas de uma cultura pagã, né, de um paganismo dentro da igreja colocado por Constantino dentro da igreja. Então a gente aprendeu daquilo lá, daquela forma, né, e depois Deus abriu nossa mente. Então, aí vem sobre a Páscoa judaica. Sim, aprendemos que Deus também pôs sobre isso a Páscoa judaica. Porque em Êxodo 12 vai explicar sobre a questão da Páscoa. Pegar o cordeiro, tem as pães asmos, tem além também, além dos pães asmos, tem as ervas amargas. Cada um desses 3 tópicos tem as referências. Claro, esses são os mais importantes assim, né? Tem a sua referência.
né? Tem as suas referências. E claro, no meio termo desse daí, por exemplo, cordeiro tinha algo que não podia fazer com cordeiro. As ervas amargas ela representava, né, um tópico também. E assim os pães ázimos também. Então, ou seja, depois ele representa para nós sobre essa Páscoa judaica. É preciso fazer hoje tudo isso? Não, não é preciso. Porque nós explicamos que a questão da Páscoa é do Antigo Testamento. Jesus é a nossa Páscoa. O Novo Testamento. Vamos falar sobre isso aqui agora. Tá? Êxodo 12. Eu vou ler sobre somente o versículo de número 2. Só o versículo de número 2. Depois vamos dar uma referências. Tá? Depois vamos dar uma referência. Fala, vamos ler o versículo de número 1 até o 2, daí já iniciaremos, tá? Continuamos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ainda eles estavam no Egito. Para você que não conhece Moisés e Arão, não conhece a questão dos 10 mandamentos, gente, maravilhoso. Existe até uma série sobre isso, mas os 10 mandamentos, primeiramente, são onde Deus envia o libertador. Depois de quantos 400 anos, Deus enviou o libertador, né? Para salvar o povo do Egito, da escravidão do Egito, né? Onde o povo estava sofrendo, o povo de Deus, os hebreus, judeus, tá? Os judeus acreditam que são judeus, hebreus também, então são as duas mesmas coisas, mesmas pessoas, mais ou menos, tá bom? Então, ou seja, Moisés e Arão foram muito usados por Deus, muito. Foi ele, né, o homem que... Foi ele não, né? Deus usou ele para abrir o Mar Vermelho, né? Deus usou ele. Este mês, versículo de número 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, como nós falamos, o primeiro mês do ano para os judeus, no caso, seria Abib, Nissan. Para nós, se nós formos pegar a tradição dos judeus, seria março. Março para abril. Quinzena de março, quinzena de abril. Se nós fôssemos pegar, seria isso. Mas como nós não pegamos, para nós, né, como nós não pegamos a questão dos anos, continua sendo, né, na verdade, abril, mais ou menos. Só que de uma ideologia diferente. A Páscoa que eles fazem, eles ainda fazem isso. Eles comem o cordeiro, eles festejam com as ervas amargas, com os pães ázimos. Então, ou seja, tudo isso com tradições. Né? Tem tudo isso com tradições. Né? Nós não temos essa tradição de, a Páscoa tiver, vamos matar um cordeiro e vamos pôr. Até porque, Brasil, do cordeiro. Não tô reclamando, não, mas, entendeu? Ervas amargas, não, a gente não faz isso. Por quê? Explicaremos. Este mês, eu vou ler tudo que tá no meu caderno aqui, já vocês vão entender agora. Esse é o assunto que eu quero falar para vocês, a verdadeira Páscoa. Este mês, o verdadeiro do povo de Deus. O verdadeiro do povo de Deus. Que é a questão do 12:2 fala. Este mês, o verdadeiro aniversário do povo de Deus. É o verdadeiro aniversário, verdadeiro aniversário. Vou escrever aqui. O verdadeiro aniversário, aniversário do povo de Deus. É por isso que continua, tá? Essa questão do mês da Páscoa ser nesse mês mesmo, normal. Por exemplo, como é a Abib, Nissan, março para abril, o nosso é abril. 4 de abril é a Páscoa nossa, né? No Brasil, mais ou menos. Então, ou seja, continua essa questão de abril, continua, tá? Do primeiro mês, continua. Só não continua a questão dos anos, né? Que a Bíblia, no caso, março é o primeiro mês do ano. Não, isso não tem, tá? São referentes aos dias, né? De espanhol, mais ou menos. Fala, este mês, no caso, é o verdadeiro aniversário do povo de Deus. Pode ver neste capítulo as instruções para a saída do Egito, junto com as instruções de celebrar a Páscoa, dali em diante. Ou seja, aqui temos a questão. Temos a preparação do povo ao sair do Egito e aqui também temos a instrução de celebrar a Páscoa. Vamos lá. Cadê? Celebrar a Páscoa em diante. Junto com a instrução de celebrar a Páscoa dali em diante. É como um ato de Cristo, ao fazer os discípulos participarem com ele da última ceia. E ao mesmo tempo, deixar-lhes uma cerimônia sagrada, que seria a nova Páscoa até a sua segunda vinda. Nós aprendemos no vídeo passado que a questão que Jesus ele fez a sua própria Páscoa um dia antes dele ser crucificado, na morte dele. No caso, ele preparou, preste atenção, ele preparou, né, para os discípulos, eu vou ler novamente aqui, é como um ato de Cristo ao fazer os discípulos participarem com ele da última ceia. Onde Jesus participou da última ceia, que dia? Dia 13, terça-feira.
Se você não viu o vídeo, gente, corre lá para ver. Tá maravilhoso. Dia 13, terça-feira, Jesus participou da ceia ali, um dia antes, terça-feira, dia 13. E o dia 14, ele morreu. Vamos explicar. E ao mesmo tempo deixar-lhes uma cerimônia, tá? Uma nova cerimônia, né? Cerimônia que seria cerimônia sagrada, que seria a nova Páscoa, até a sua segunda vinda. A nova Páscoa, primeiramente. O que é a Páscoa? A Páscoa é a morte do cordeiro. O cordeiro tem que ser sacrificado, ele tem que ser imolado antes. Vai falar tudo aqui. Versículo 6, nós fala: e guardaste até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo do dia. No crepúsculo da tarde, desculpa. Ou seja, ele tinha que ser imolado, ele não podia, nenhuma das pernas dele podia ser quebrada, nem o osso, na verdade, podia ser quebrado. Ele não devia ter nenhuma mancha. Né? E Jesus ele cumpriu todas essas, não regalias, mas todas essas regras, mais ou menos, que os judeus hoje, eles congregam, e Jesus cumpriu. Só que eles não têm essa mentalidade e colocam, né, que Jesus ele é o Cordeiro Pascual. Né? Eles não colocam sobre isso. Então, ou seja, os discípulos ali entenderam, né? Jesus ali mostrou para os discípulos que ele estava deixando, além de ceiar, né, a ceia ali antes do dia da Páscoa mesmo, ele deixou a nova Páscoa, que é Cristo. Porque Cristo, como ele foi o Cordeiro, ele foi sacrificado. Né? Ele foi sacrificado. Em 1 Coríntios 11, 23 e 32 e Lucas 22, 14 e 20, vai dar introduções a este capítulo. Vai dar versículos, tá? Para a gente entender por quê. Fala assim, ó. 1 Coríntios 11, 23 fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Em 1 Coríntios 11, 32, que vamos ler, versículo 32, vai falar: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Primeiramente, Jesus ele é a nossa Páscoa, Jesus ele é o nosso Cordeiro. Até o ponto, qual que era a finalidade do Cordeiro ser sacrificado? Qual que era a finalidade? Qual que era o preceito? Qual que tinha a ideia? Qual que era a mentalidade? Era com a questão de perdoar os nossos pecados. Era como se fosse uma oferta a Deus. Falar: Deus, aqui está a minha melhor oferta. É como que a questão de pecados, né? Se eu pequei hoje, né, no exemplo, se eu peco hoje, mas mesmo assim eu reconheço os meus erros, eu vou entregar um cordeiro a Deus. E assim, né, o sacrifício, né, está concedido a Deus. E assim Cristo concedeu, né, fez. Porque, como diz 1 Coríntios 11, 32, fala: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Não somos julgados pelos homens, somos julgados pelo Senhor. Disciplinados por Ele. Para não sermos condenados com o mundo. Gente, para não sermos condenados com o mundo. É igual falamos, a igreja vai passar pelo julgamento no final do dia? Primeiramente, a igreja ela não vai passar pelo julgamento. Por quê? Porque, eu não estou falando coisa errada. Se você tem crítica a fazer, para fazer. Mas a igreja ela não vai passar por julgamento no final. Por que a igreja não vai ser julgada? Primeiramente, a igreja ela passou o que Cristo falou para a igreja passar. O que a igreja tinha que passar. Cristo ele falou que a igreja ia passar isso. A igreja está passando. E a igreja, nesse momento que ela passa por isso, e não só passa, mas como testifica, e aliás, consegue ainda, né, ter a sua fé firme em Deus, sempre firme em Deus, elas não vão ser julgadas, e sim vão julgar. E assim vão julgar. Entendeu? A igreja, então, no ponto, ela não vai ser julgada. Por quê? Até o ponto Cristo, né? Porque nós vivemos Cristo, né? Pela questão de viver Cristo, obedecer, né? O alfabeto do cristão, obedecer. Então, até o ponto, né? Sobre isso daí, mais ou menos, tá? Então, ou seja, a igreja, no ponto, ela não vai ser julgada. E sim, nós vamos julgar as pessoas. Não quer dizer que nós vamos julgar as pessoas aqui. Não, não é isso, gente. Nós falamos que a igreja não vai ser julgada. Porque a igreja foi fiel até a morte de Cristo. Não só até a morte, mas assim, até a nossa morte. Né? Porque, pois somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando ele fala não sermos condenados com o mundo, nós somos disciplinados pelo Senhor. E a pessoa que aceita a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, o que vai acontecer com nós? Nós não vamos ser condenados com o mundo, porque o mundo já é do maligno. E você é do mundo ou de Deus? Então preste atenção. Se você é de Deus e vive Deus, por que você vai ser condenado? Não vai. Por que você vai ser julgado? Não vai, porque até o ponto você quis viver Deus. Você não só quis como quer, gente. Entendeu? Você não vai ser julgado por isso. Tá? E Lucas 22, 14 vai falar. 14 e 20. Vai falar, versículo 14 fala: chegada a hora,
pôs-se Jesus à mesa e com ele e com os apóstolos. E quando ele fala aqui, ó, versículo 14, ele viveu no dia 13, terça-feira. E ó, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, tomou a ceia, e com ele com os apóstolos. Teve a questão da última ceia, né, que Jesus tomou, dia 13, aqui no versículo 14, Lucas 22, 14, fala quando Jesus fez. Isso foi na terça, tá? E somente lá no versículo de número 20 vai falar: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Preste atenção no algo. Cristo, ele está falando, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Isso foi na Páscoa, no mesmo dia da Páscoa. Gente, isso aqui, ó, não na Páscoa, desculpa. Na ceia que ele está tomando. Ele fala, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Gente, este é o cálice da nova aliança. Ele estava simbolizando o sangue dele. Então, preste atenção. A partir do momento que Jesus falou aquilo ali, o Antigo Testamento para trás não está mais valendo. Ou seja, a questão de você sacrificar um cordeiro não estava mais valendo. Ou seja, a sua Páscoa, Jesus Cristo Pascual, é a daí que está valendo, daqui para frente. Vamos dizer, o Antigo Testamento ali não está valendo mais, que vai ter Malaquias, se eu não me engano é Malaquias. Não está valendo mais. Não quer dizer que não presta, gente, não é isso. Eu estou falando que não está valendo ali, atrás das leis, aqueles preceitos dos judeus que ele até hoje faz, não está valendo mais. Mas a partir do Novo Testamento, que é a partir de Mateus, como a Bíblia nos diz, sobre as bem-aventuranças, no Monte das Bem-aventuranças diz que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Né? São semelhantes. Semelhantes não quer dizer iguais. Tá? Então, ou seja, igual aqui, falou, semelhantemente depois de cear tomou o cálice. Jesus ele tinha tomado o pão. O cálice é igual ao pão? Não é, entendeu? Então é semelhantemente. Então, preste atenção, a nova aliança partiu daí, depois do Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Atos, primeira, vai indo. A partir daí, tá? Então, a partir daí, Jesus já é a nova Páscoa. Então, essa é a verdadeira Páscoa nossa. E eu vou dar hoje para vocês aqui exemplos, né, sobre isso. Ó, o Cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Jesus é a nossa Páscoa, né? Em 1 Coríntios 5, 7 vai falar sobre isso, que foi Paulo que escreveu. Fala, 1 Coríntios 5, 7 vai falar: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Preste atenção. Ele fala, lançai fora o velho fermento. O que é o velho fermento? O velho fermento é a velha aliança que você aprendeu, não precisa mais. Por quê? O velho fermento, que sejais nova massa. Gente, seja você nova massa. Não sejais uma velha massa, um velho fermento. Seja vocês nova massa. Como sois de fato. Ele ainda fala para aquela igreja de Corinto e fala, gente, por favor, preste atenção. Não comece a viver o tempo antigo, não. Comece a ser uma nova massa, como vocês são de fato. Mas comece a viver isso. Né? Fala, como vocês são de fato, sem fermento. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele está falando assim, ó. Sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele está falando, ó, gente. Assim como Cristo foi julgado pelos... eu vou falar aqui mais para frente, mas foi julgado, vocês também vão ser. Por que você está recaindo? Vocês vão ser também. Então essa questão. Não tenha recaído aí, né? Aí fala, é o Cordeiro de Deus. João, que fala que Cristo é o Cordeiro, que Cristo é a nossa Páscoa e o Cordeiro de Deus. João 1,29 vai falar. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Peraí. Qual João que é esse aqui? É João Batista. João Batista viu Jesus à beira do rio ali, prestes a ser batizado por ele, né? E ele falou, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, daí ele já fala, ó, eis o Cordeiro de Deus. Já deu semelhança a Cordeiro novamente. E, gente, tudo tem a ver com Cordeiro. Tudo tem a ver com Cordeiro, porque o Cordeiro, ele é semelhante a Jesus. Jesus, na verdade, o Cordeiro é semelhante a Jesus, né? Porque o Cordeiro, né, ele nasce onde? Na manjedoura.
Primeiramente, nasce na manjedoura, né? Na manjedoura. Ele aprende, né? Com os pais, assim também, como Jesus aprendeu. Não só aprendeu, como instruiu também. E também a ovelha, né? Ela, além de ser guiada, ela guia também. A pessoa tem, né? Ela guia também, a ovelha guia também. E Jesus era pastor e ovelha junto, né? E nessa questão da Páscoa, Jesus é completamente, porque já viu quando um cordeiro vai morrer? Vai sacrificar, matar um cordeiro? A ovelha primeiramente nem berra, né? Não grita. Jesus, até o ponto, ele não gritou, né? Quando ele foi chicoteado 40 vezes, ele não suspirou, né? Na verdade, não gritou, não fez isso, né? Completamente igual ao cordeiro. Aí vamos continuar. O cordeiro tinha de ser sem defeito, como Cristo cumpriu essa exigência. Versículo de número 5, Êxodo 12:5 vai falar. Vamos ler? Êxodo 12:5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tá? Então, ou seja, Cristo cumpriu essa exigência, foi sem defeito, sem pecado algum. Tá? Aí Cristo cumpriu essa exigência. Em 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos ler 1 Pedro 1, 18 e 19 para falar assim. 18. 1 Pedro 1, 18 vai falar. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais se vos ligaram. Vou entender isso aqui já. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que ele está falando, gente? No 18. Sabendo que não foi dinheiro, não foi coisas corruptíveis, né, igual. A prata é uma coisa corruptível, o ouro é uma prata corruptível, tá? Não foi isso que resgatou vocês, não foi isso que concebeu a vocês a vida eterna, não foi. No 19 explica, que fala, mas pelo contrário, mas foi o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem pecado, sem mancha. O sangue de Cristo, Cristo cumpre essa exigência. Você está entendendo que tudo está dando uma, como é que posso falar? Está dando em contraste, está dando um encaixe. Que o cordeiro na Páscoa, né, é a exigência que Deus deu ao cordeiro lá na Páscoa do Antigo Testamento, Cristo cumpriu no Novo Testamento, que tem a ver, entendeu? É como se trocasse só, né? Desde ser um cordeiro mesmo, foi Cristo, que é o cordeiro, entendeu? Só mudou esse contraste, tudo bem? Aí diz, vamos lá, tinha de ser separado para sacrifício 4 dias antes do dia 14. No versículo 3, vai falar assim, ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família, ou seja, 10 dias antes, ser separado 4 dias, me desculpa, 4 dias, estou pensando em 10. 4 dias antes do dia 14. 4 dias antes do dia 14. 4 dias antes. Versículo 3 fala, assim como Cristo entrou em Jerusalém no dia da separação do cordeiro, e morreu no mesmo dia do sacrifício, dia 14, tá? Ele morreu no mesmo dia do sacrifício, dia 14. Tá? Tá bom? Dia 14 ele morreu. Tá bom? Então, nós estamos aqui. Ele foi separado 4 dias antes. A entrada de Jerusalém, a entrada triunfal, onde ele entra no jumentinho, onde também ele chora as portões de Jerusalém, é onde tem a questão da entrada triunfal dele. É 4 dias antes dele ser crucificado, dele ser morto, no dia da Páscoa, tá? Aí fala que precisava ser imolado pela congregação inteira, como nós falamos, precisava ser julgado pela congregação inteira. Assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma, pela vontade da turba popular em prol do mundo inteiro. Em versículo 6 vai falar isso, mas eu quero falar. Jesus ele foi julgado e imolado pela congregação inteira, né? Assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis, né? Questão de, pode ser generais, comandantes, ali mais ou menos, ali, comandantes, guarda do templo, né? Líderes civis e religiosos. Religiosos também, tá? Caifás foi uma dessas pessoas, um cara muito, questão de líderes religiosos, ele era um, tá? Então, ou seja, ele também, além dele, o povo foi. Quando fala em turba popular, muitas pessoas de muita importância. As pessoas de muita importância julgaram Jesus também. E quando fala que a igreja que matou Jesus Cristo é a igreja que crucificou Cristo, sim, foi o próprio povo, né? Foi a própria igreja que crucificou Cristo. Foi a própria igreja.
Foi a própria igreja. Se for prestar atenção, foi a igreja católica hoje em dia. Por quê? A igreja católica hoje ela não aceita Cristo sem ser Maria, né? Como posso falar? Se não tiver Maria para eles não acreditam. Então, ou seja, por causa disso, né, também. Então, o povo hoje, quem crucificou foi o próprio, né? Próprio, além de ser Jerusalém, foi o próprio Roma, né? E o próprio pessoal, líderes civis e religiosos. Cara, para você ver, em prol do mundo inteiro, versículo 6. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, Jesus ele cumpriu essa exigência, ele foi, né, julgado e imolado. Fala que nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. No versículo 46, olha só, hein? Nossa, longe, hein? Vamos lá. Versículo 46 vai falar assim, ó. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrarei osso nenhum. Ou seja, nenhum osso podia ser quebrado do cordeiro, assim Jesus cumpriu. Vamos comparar? Compare lá em João 19, 33 e versículo 36. Bora ler? 33, João 19, 33 e 36. Todos esses versículos que eu falei estão tudo na tela. Só você acompanhar. Pode voltar o vídeo, travar e assim por diante. Versículo 33 vai falar: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Ou seja, chegando-se, porém, a Jesus, o pessoal foi chegar a Jesus lá, foi ver a Jesus, foi com a intenção de quebrar, né? Eu expliquei porque quebrava as pernas. Se você não viu, vê no próximo vídeo. No vídeo passado, quer dizer. Aí foram lá ver se Jesus estava ainda vivo, né? Como visse que já estava morto, ou seja, viu que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E assim cumpriu a profecia. Aí fala 36. Isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isaías, se não me engano, diz isso. Isaías, Jeremias e muitos dos profetas além disso, né? Antes também. Ou seja, era uma profecia que nenhum osso dele ia ser quebrado. Assim se cumpriu, né? E igual o cordeiro, né? Somente quem prestou atenção mesmo ali em Jesus, quando estava com ele, prestou atenção sobre essa questão da cordeiro, da Páscoa, com certeza, né? Creu em Jesus, com certeza, né? Sabe, né? Tem essa interpretação. O sangue do cordeiro é o símbolo o sangue do cordeiro era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, e fazia estar sobre o povo a proteção divina contra a escravidão do pecado. E castigo, versículo 13, vai nos falar. 12, 13, vai falar assim, ó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então preste atenção. O sangue de Cristo, o que representava? O sangue de Cristo representava o sangue do Cordeiro. Representava o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus. E fazia estar sobre o povo a proteção divina. Gente, fazia sobre estar a proteção divina. Por quê? No sangue lá, em Êxodo 12, estava uma praga. A última praga seria a morte dos primogênitos. Isso ia acontecer em todos. Só que Deus falou para passar o sangue nos umbrais da porta. O que é umbrais? É em cima da porta, tá vendo lá em cima? Ali, ó, você vai passar o sangue ali em cima, entendeu? Vai passar o sangue ali, e quando o anjo, né, vir e ver o sangue, não vai matar ninguém daquela casa, nenhum primogênito vai passar e não vai matar. Assim aconteceu com nós, Cristo. Cristo, o sangue dele foi para a proteção nossa. Para a proteção do quê? Proteção da escravidão do pecado e do castigo. E sim, do castigo. Porque qual que é o castigo? O castigo é não ir para o céu. O castigo não é você não ir, né, para o céu. Não é ter como é que eu posso falar? A vida eterna. Não é. Então, a escravidão do pecado. Isso nos defende, isso nos protege da escravidão do pecado. Tá? Paulo, ele diz muito sobre a escravidão do pecado, né? E Paulo, ele diz muito sobre isso, né? Escravidão do pecado e o castigo. Gente, olha que você vê. Versículo 13, nós lemos: assim também o sangue de Jesus nos liberta da escravidão de Satanás e da punição eterna. Preste atenção. O sangue nos liberta da escravidão de Satanás. A pessoa, às vezes, pode até, vamos dizer, pode até ser do Satanás, pode tentar ser. Mas se a pessoa, ela, né, o Satanás querer, mas se a pessoa, ela tem fé, não só fé, como crê, além que crê é fé, né? Crê, né? Tem a fé, crê, jejua, ora, e tem a intimidade com Deus, não pega.
Isso protege, porque o sangue de Cristo está. Quando nós falamos, Deus, seu sangue, teu sangue, carmesim, sangue da cruz, sangue, Pai, o sangue que o Senhor jorrou lá na cruz, proteja-nos. É sobre isso, né? E a punição eterna, gente. Então o sangue de Cristo, ele nos pune. Ele nos liberta da punição eterna e da escravidão do pecado. Maravilhoso, né? Isso daí. Ó, pode cortar, tá, irmãos? Agora tá, acabou, principalmente, acabou. Mas, irmãos, é isso daí. Maravilha, hein? Acabou. Então você tem alguma dúvida ainda? Bruno, é preciso fazer a Páscoa? Pode fazer? Ó, se você quer fazer, para a glória de Deus, então faça. A gente não está aqui para julgar, até mesmo a Bíblia nos diz aqui agora. Né? Mas, não é preciso fazer. Eu, até o ponto, você viu eu fazendo alguma coisa, um vídeo aqui, falando, gente, olha meu cordeiro grande aqui. Não fiz nenhum, entendeu? Só falamos da Páscoa pagã. Então, é isso daí, gente. Mas o ensinamento que Deus pôs para nós. Hoje eu também estou muito feliz que hoje, né, eu falo hoje, né, porque eu estou gravando esse dia 31, mas hoje é aniversário do canal, dia 31, aniversário do canal de 1 ano. Faz 1 ano já que a gente está, né, com o canal aí. Para mim é maravilhoso. Agradecer a Deus primeiramente, né, porque, primeiramente, se não fosse por ele, a gente não teria isso. Não teria esse canal aqui, não teria as obras dele, primeiramente. Não teria os irmãos, né? Pode você ver, 31 de maio e 31 inscritos. Que isso, bateu certinho. Eu achei muito legal isso aí também. Mas, gente, eu vou fazer um vídeo específico também, um vídeo agradecendo, primeiramente a Deus, depois, né, a minha família também, que tá todo mundo. Vocês são parte da minha família, né? Seja bem-vindo todos vocês aí que estão aí conosco agora, tá? E, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, né? Com especial de 1 ano de canal. Mas hoje é um agradecimento, né? Hoje eu agradeço por isso daí e agradeço pela palavra que Deus nos proveu. Tá bom? Irmãos, fica até o próximo vídeo. O que vocês acharam? Se você quer... Continuando, se você quer ver os 5 vídeos, peguem lá os 5 tópicos primeiro. Peguem o ovo, peguem o Shabat, peguem os judeus, peguem a Sexta-feira Santa e peguem Jesus e coloquem e vão ver. Né? Eu não vou criar mais uma playlist, porque até o ponto está grande. Eu estou vendo ainda umas playlists que eu posso até mesmo apagar ali para ver, né? Não apagar, mas deixar ali um pouco por um período de tempo. Mas é isso daí, irmãos. Agora, irmãos, que as palavras foram todas concluídas, os louvores vão voltar novamente. Né? Os louvores já tiveram, mas vão voltar agora novamente. Agora, meu irmão, calma, todo mundo já de novo, novamente. Olha pra você ver, hein? Faz tempo que eles não louvam aqui também. E durante esse tempo que eles não ficaram gravando, eles não gravaram, tiveram muito aperfeiçoamento, né? Aprenderam bastante. Não só eles, como nós. Eu fico feliz por 1 ano de canal, porque eu fiquei vendo os vídeos passados e eu vi tanto que a gente evoluiu. Evoluiu tanto na palavra, tanto nos louvores, tanto no ensinamento de a gente ensinar, porque a gente é tão ponto, a gente nunca ensinou ninguém. E, gente, eu olhando aquele vídeo, a gente Deus explicando, Deus falando pra gente explicar os louvores, como tocar, pá. Eu falei, gente, que maravilha, eu nunca fiz isso, e Deus, no momento que fala pra mim fazer, eu faço, olha que maravilha, bonito demais. Então eu agradeço a Deus por isso daí. Mas se der certo, o vídeo de 1 ano de canal e de 31 inscritos, especial de 31 inscritos, vai estar aí, tá? Vai estar aí. Porque é pra Deus, irmãos. Não é pra mim, não é pra nós, é pra Deus. Tudo é pra honra e glória dele. Hoje Deus nos ensinou mais uma vez sobre a questão da verdadeira Páscoa, que é Ele, tá? E que tem sempre há uma semelhança, né? Mas Cristo em primeiro lugar. É a doutrina teológica. Doutrina teológica. Se você não viu esse vídeo da doutrina teológica, eu não expliquei sobre isso, mas eu falei um pouco sobre a doutrina teológica, que foi nos judeus, né? Foi nos judeus. Vê lá, tá maravilhoso. A resolução pode estar baixa, mas tá maravilhoso. Tá bom? Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau.